Olá, meus amados, graça e paz para todos vocês. Um bom dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em rápidas palavras, eu quero aqui trazer os dados reais da Covid-19 para que você brasileiro, para que você cristão evangélico, não fique desesperados e dando ouvidos à desinformação da grande mídia chamada Rede Globo. Perceba, casos confirmados pela Covid-19, 11.122.429 casos confirmados. Número de mortes pela Covid-19, 268.370 óbitos, 268.370 mortes. É lamentável, nós lamentamos isso. Infelizmente, muitas pessoas estão morrendo por conta dessa doença. Só nas últimas 24 horas são 1.972 óbitos e 70.764 novos casos por Covid-19. Agora olha o número dos recuperados. Número de recuperados, 9 milhões, eu repito, 9.843.218 recuperados contra a Covid-19. Então, amados, existem o número dos mortos, de mortes por Covid-19, e existem também o número de recuperados, que é muito maior, elevadíssimo, muito maior do que o número de óbitos. É claro que nós lamentamos, 268.370 é muita morte. E, infelizmente, nós perdemos muitas pessoas por conta da Covid-19 e eu aqui, como cristão evangélico, eu lamento e eu oro e peço que ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que conforte o coração de todos vocês que perderam seus entes queridos, seus pais, seus avós, seus familiares próximos, e eu peço ao Espírito Santo que continue confortando, dando forças a vocês em um momento tão difícil e tão delicado que a nossa nação brasileira está chegando. O problema não é esse, o problema é que a grande mídia ela está desinformando a população brasileira, jogando mais uma vez, infelizmente, mais uma vez, colocando terror na sociedade, e muitas pessoas estão dando crédito ao que a grande mídia está falando, porque ela só anuncia as tragédias e ela não anuncia o número dos recuperados. Gente, o governo federal está trabalhando incansavelmente para combater a Covid-19. Ele está fazendo o que pode, o governo federal, porque foi vetado, ele foi travado de agir nessa pandemia pelo Supremo Tribunal Federal. Então, os governadores, os prefeitos que receberam a autonomia de administrar o estado em que eles governam. E, infelizmente, nós estamos vivendo a política do tranca-tudo, do lockdown, que todos nós já sabemos que isso não funciona. É só buscar dados fora do país. Não funciona. E, infelizmente, tem ocorrido tantas coisas que nós temos visto na internet, nas redes sociais, coisas absurdas acontecendo. Então, eu conclamo aqui a todos vocês para que fiquem calmos, fiquem tranquilos, o vírus está aí, a pandemia está aí, mas nós, cristãos evangélicos, entendemos, e aí vai uma palavra para você que não é cristão, que é ateu, que é espírita, que não crê em Deus. Eu tenho uma palavra para você, a palavra é essa: Deus está no controle do mundo. Deus é dono da terra. Tudo pertence a Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Quer queira você acreditar, quer não. Quer você desacredite nisso, quer não. Deus é Deus e Ele está no controle. Uma outra informação aqui, irmãos, é que o número dos evangélicos no nosso país aumentou. Aumentou gradativamente, tem aumentado, o crescimento dos evangélicos no país, A última pesquisa feita aí pelo IBGE em 2010 identificou o aumento de 61% na população evangélica do país, e isso em um período de 10 anos. Perceba só, olha só, em 2000, esse crescimento foi, em 2000, 26,2 milhões de pessoas se declararam evangélicas, isso em 2000. Em 2010,
esse número saltou para 42,3 milhões de pessoas que se declararam evangélicas. E aí as pesquisas indicaram que em 2020, no ano passado, né, evangélicos corresponderiam a 31% da população brasileira. E isso tem acontecido, irmãos. O número de pessoas que se declaram evangélicas tem aumentado. É claro que aqui nós separamos aqueles que são evangélicos cristãos, evangélicos nominais, e aqueles que são evangélicos praticantes, né? Claro. E em toda, aí falando em contexto geral daqueles que são cristãos, tem os católicos, tem os espíritas e tem outras religiões que nos acompanham aí também. Então o número de cristãos e de evangélicos no país tem aumentado. O que eu quero dizer com isso? Vocês perceberam, nós recebemos uma drástica notícia ontem, tá? Daquela questão da anulação, da condenação do processo de Lula. Tá? Vocês, creio que milhões de brasileiros ficaram preocupados porque ele vai ser elegível, provavelmente ele vai vir como candidato a presidente. E aí vocês, meu Deus, agora acabou tudo, ele vai ganhar, o Bolsonaro não vai ganhar. Irmãos, em nome de Jesus, o que nós temos que fazer como igreja é dobrar os nossos joelhos e entregar nas mãos do Senhor, porque a justiça pertence a Deus. A justiça do homem é falha. A justiça do homem comete erros e equívocos, mas a justiça de Deus, ela não falha. Deus é justo e Deus há de julgar a nossa nação. Então não se preocupem. Não se preocupem com essa situação. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Para nós cristãos evangélicos, isso é mais um sinal da volta de Cristo. Porque, irmãos, a nossa morada não é aqui. A nossa terra é em outro lugar. Nós somos cidadãos dos céus. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, cujo o governador dos governadores, do presidente dos presidentes e o rei dos reis será o nosso próprio Cristo Jesus. Fiquem tranquilos, amados. Deus está no controle da nação do Brasil. Deus abençoe a todos vocês.